agora, tá? E aí, amanhã eu coloco o link para vocês, tá? Eu mando por e-mail e coloco à disposição no grupo para vocês, tá? Então, qual que é a ideia, gente? Nós estamos a 3 aulas do término do curso, tá? Porque o nosso curso termina, na verdade, no dia 25, porque dia 30 eu tenho que entregar as notas, né? Então a gente já está com o curso encerrado. E vocês têm, na verdade, 8 aulas, né? Então a nossa quarta semana já é a semana que vem, né? Então, o que que eu pensei em fazer, tá? Se o curso fosse presencial, no dia 25 seria o dia da prova, né? E aí, para que vocês não tenham prejuízo para fazer a prova, que eu também não acho justo, porque nós estamos nessa condição online por uma questão de adaptação, né? Eu pensei no seguinte: no dia 25, eu vou deixar esse período, tá? Para que vocês possam concluir o trabalho e a prova. Porque aí vocês já têm todos os vídeos, todo o material, todas as orientações. Vocês podem rever as aulas se for o caso, para poder preencher lá o formulário da prova e terminar o trabalho e me enviar. O que que vocês acham? Tudo bem para vocês? Tranquilo. Tudo Pra bem. mim Tá? Professora, o Oi. trabalho, eu só fiquei com uma dúvida. Então, diga agora. Sobre o trabalho. Vocês, que nem você mandou lá o tema, e aí eu vou desenvolver falando sobre aquilo. É isso, né? Isso. O trabalho é basicamente sobre o sistema nervoso e a Uhum. prova é sobre 3 estudos de casos sobre distúrbios, transtornos. Você, como psicopedagoga, como você lidaria com aquelas 3 situações, tá? Então, é assim, não dá para fazer a prova antes da gente terminar o curso, né? Então, não dá para fazer antes do dia 25, embora eu já tenha mandado para vocês terem uma ideia de como que não dá para fazer já, porque a gente não viu todo o conteúdo, né? A prova realmente é a última coisa que a gente tem que fazer. Então, também não é justo cobrar de vocês uma prova sem dar tempo para que vocês possam fazer, né? Se fosse presencial, vocês teriam uma noite inteira para isso. Né? Vocês teriam uma aula toda para isso. Então, eu não acho justo falar para vocês, olha, eu quero a prova e se vira para fazer. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, nós vamos fazer assim. Eu vou dar o dia 25 para que vocês possam concluir esses materiais, tá? Tanto a prova quanto o trabalho, certo? Só que isso tem que estar na minha mão, no máximo, dia 29, porque dia 30 eu estou entregando nota, tá? Por quê? Porque eu não posso atrasar as notas de vocês. Certo? Então, dia 30 eu estou entregando isso. Tudo bem? Tudo Ai, bem. não entreguei, professora, eu não vou conseguir entregar dia 30. Tá, ok. Aí a gente vai ter um problema bem sério, porque aí eu vou ter que diminuir nota de vocês, enfim, tá? Mas até dia 29, eu acho que dá para vocês fecharem, até porque vocês vão ter a aula do dia 25 e vocês já tiveram feriado aí, tenho mais um final de semana para fazer. Fechado? Então, a gente conclui dessa forma, tá? Hoje a gente finaliza aqui a unidade 4, tá? Que fala dos distúrbios de aprendizagem. Na verdade, fala de transtornos específicos de aprendizagem, né? Na aula passada, a gente começou o estudo dessa unidade falando especificamente sobre o TDA, né? Que levou aí metade da aula, porque é um transtorno que requer um pouquinho mais de atenção do psicopedagogo. Por quê? Porque se confunde muito o transtorno de déficit de atenção, principalmente quando se fala em hiperatividade, se confunde muito
com outros tipos de comportamentos, né? Com comportamento inadequado, com falta de limite, com falta de postura um pouco mais rígida dos pais, né? Com, às vezes, falta de educação mesmo, né? Então, as pessoas costumam confundir um pouco as questões voltadas para o transtorno com questões voltadas para um comportamento inadequado, né? E isso precisa estar muito claro para o terapeuta, para o psicopedagogo, né? Por quê? Porque é ele que vai orientar o professor, é ele que vai orientar a família, é ele que vai orientar a criança que tem esse transtorno, porque ela não sabe lidar com isso, né? Como eu falei para vocês na aula passada, é um cérebro que funciona a 200 por hora, que não desliga nunca, 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 né? Que está sempre turbinado, mas que esgota essa criança, esgota essa pessoa, porque você está o tempo todo acelerado, né? E cansa, isso traz um desconforto, né? Então, aí é que está a pegada do negócio. Trouxe desconforto? Incomoda? É ruim para você, né? Te deixa numa situação te entristece, te deixa numa situação de sofrimento, então é um problema. Se é um problema, então é um transtorno. Não, eu não tô nem aí, então não é um transtorno, tá? Então, essa é a principal diferença. É isso que a gente precisa sempre começar investigando na criança. Ah, mas isso te incomoda? A criança fala assim: ah, me incomoda. Então, opa, eu preciso começar a apurar mais, a investigar mais essa situação, né? Não, não me incomoda, não. Ah, parou por aí. Vira a página, porque não se trata disso, tá? Então, esse é o principal diferencial da questão. Tudo bem? Então, olha lá, gente. Vamos conceituar, então, tá? As principais diferenças do que a gente vai falar hoje. O que é transtorno e o que é distúrbio, né? São termos que, na verdade, se misturam, se confundem, são termos que são diferentes só do ponto de vista médico, do ponto de vista terapêutico ou do ponto de vista pedagógico, não fazem muita diferença, tá? Transtorno, do ponto de vista médico, clínico, é um estado alterado da saúde, não é doença, tá? Por isso que não cabe afastamento médico para isso. Lembra que eu falei para vocês? Eu não tenho nenhum tipo de licença porque eu tenho TDA. Por mais que eu tenha um esgotamento físico e mental por isso. Distúrbio é uma alteração nas condições físicas ou mentais do indivíduo que afeta o funcionamento de algo em sua rotina. No dia a dia, distúrbio ou transtorno dá no mesmo, tá? As diferenças são com relação a laudo, com relação a questões neurológicas, a questões médicas. Para a gente, para a psicopedagogia, são detalhes que não fazem muita diferença, tá? A gente trata, a gente lida da mesma forma, até porque a gente não vai medicar e a gente não vai tratar com medicação, né? Quem faz isso é o médico, não somos nós. Então, para a gente não faz muita diferença, tá? Então, os distúrbios são tratados com um tipo de medicação. Oi, Nayara. O transtorno é tratado com outro. Então, assim, para a medicina tem diferença. Para a gente, na terapia, não tem muita diferença, não. Para a psicopedagogia, isso não faz muita diferença, ok? E aí, gente, retomando, tá? Déficit de atenção, lembrando, transtorno de déficit de atenção, muito maior do que pode parecer, tá? É uma alteração estrutural do cérebro. Lembra que eu falei para vocês, a região frontal do cérebro não faz o filtro que deveria fazer, tá?
Então, aparece uma lesão na região, no lobo frontal, e que é tão pequena que nem aparece em exame, mas que não faz o filtro que deveria fazer e torna a vida dessa pessoa o caos que é, tá? Que a gente já discutiu na aula passada. Eu só coloquei aqui para a gente poder retomar algumas coisas, por quê? Porque a gente vai comparar com a dislexia e com a desortografia e com as DIS que nós vamos tratar hoje, tá bom? Meninas, alguma dúvida? Vão parando e vão me perguntando, hein? Não fiquem quietinhas, não. Professora Então, Fernanda, oi. então o psicopedagogo, ele não tem, como eu posso dizer, tipo, indicar um remédio para o aluno que tem TDAH, né? Isso Não, aí aliás, é para medicina. isso, nem para TDA e nem para laudo nenhum, tá? O psicopedagogo não medica, ele não pode receitar, ele não pode dar nenhum tipo de remédio, tá? Entendi. Obrigada. Se tiver que inserir no tratamento algum tipo de remédio, o que ele tem que fazer? Encaminhar para o psiquiatra, encaminhar para o neuro, ou se for adulto, né? Se for criança, encaminhar, além desses dois especialistas, também para o pediatra, tá? Mas o psicopedagogo não pode medicar, Ok, tá? obrigada. A gente não tem licença para isso, tá bom? A Entendi. psicopedagogia não dá licença para isso, tá bom? Gente, boa noite. Boa Professora, noite. Boa Tudo noite, bem? Nayara. Então, olha lá, gente, retomando, tá? Eu coloquei só as características gerais, só para a gente dar uma lembrada, tá? Distração, esquecimento, fadiga, por conta do desgaste, né? Porque é muito desgaste realmente, é um cansaço mental muito grande. A facilidade para perder coisas ou guardar e não saber aonde, má administração de tempo, desgaste mental associado à enxaqueca, brancos numa conversa e pouca paciência, aliás, quase que nenhuma. Geralmente é uma pessoa muito impaciente, muito agitada. E aí, gente, a gente começa a falar da dislexia, tá? Como eu falei para vocês, a gente começa pelos mais complicados e vamos para os mais fáceis, né? A gente começou pelo déficit de atenção, que é um problema hoje em dia comum, porque a gente aprendeu que ele está aí no dia a dia da escola, né? Mas que ele vem de muito tempo e a gente achava que não existia, né? A gente achava que criança era bagunceira e que não aprendia porque não queria aprender. E hoje a gente tem um outro olhar para isso, né? A dislexia, gente, é um problema extremamente complicado. Por quê? Porque ela só aparece quando a criança começa a ser alfabetizada, né? E ela se confunde muito com erros de alfabetização. Então, é muito, muito, muito complicado você confundir, às vezes, né, dislexia com má alfabetização, com, às vezes, professor que não soube alfabetizar, ou criança que tem erros gráficos. Então, assim, é muito delicado, né? O primeiro ano da educação básica, né, o primeiro ano lá do ensino fundamental, ele tem que ser de muito cuidado, né? E a gente às vezes vê que tem professora que entra na sala de aula e tá brincando lá dentro, fingindo que tá tudo bem e que qualquer coisa serve. Mas um deslize pode colocar tudo a perder e pode jogar toda a vida da criança no lixo, né? Então, olha lá. Dislexia.
A dislexia é bem isso, é bem essa figura que vocês estão vendo, tá? Enquanto o cidadão está dizendo A, B, C, D ordenadamente, o outro está entendendo essa bagunça toda, tá? Enquanto o cérebro da pessoa normal, né, normal entre aspas aí, tá aí organizadinho, que é esse verdinho, do dislexo é essa bagunça aqui toda rabiscada, tá? E essa bagunça mesmo, tá? O que significa a palavra dislexia? Dis significa imperfeito, disfunção. Mais ou menos errado, tá? Por isso que todos os distúrbios começam com dis. Dislexia, discalculia, desortografia, disgrafia, dislalia e por aí vai, tá? Dis significa imperfeito, tá? Lexia, também do grego, se refere ao uso da palavra, não somente da leitura, tá? Então, se refere ao uso de palavras. Então, o que significa dislexia? O uso imperfeito das palavras. Então, é essa confusão aí, tá? Na hora de organizar as palavras. E aí vocês vão ver que é uma confusão mesmo. Tudo bem, gente? Então, olha lá. A dislexia, ela é um distúrbio de linguagem, tá? Ela é uma alteração, às vezes transitória e às vezes permanente. Como assim? Em algumas pessoas, ela aparece numa fase da vida e some. Em outras pessoas, ela perpetua pela vida toda. Em outras pessoas, ela se transforma, ela vai se modificando ao longo da vida. Ela vai apresentando sintomas diferentes conforme essa pessoa vai crescendo, tá? Mas ela envolve compreensão de leitura, soletração, escrita, comunicação expressiva e receptiva, e em criança com adequada acuidade auditiva e visual interessada na sua aquisição. Ou seja, a pessoa ouve corretamente, vê corretamente, mas não processa corretamente, tá? Olha o cérebro de uma pessoa com dislexia. Então, o interior dos lobos são afetados, tá? Os nomes aqui não são os mais importantes, mas o que eles fazem, o que essas regiões fazem é que são importantes, tá? Por exemplo, a área de Broca é responsável pelo processamento da linguagem e produção de fala, tá? Que é essa parte rosinha. A parte amarela aqui, que é o giro supramarginal, é responsável pela compreensão da palavra falada e pela compreensão de metáforas. Então, por exemplo, se eu falar assim, Adriele é uma flor. Uma pessoa com dislexia não entende isso. Porque ele não entende que flor é uma metáfora. E que eu tô querendo dizer que a Adriele é bonita como uma flor. Tá? Então, assim, a pessoa com dislexia, ela não consegue entender essa metáfora. Tá? Ela não entende. Ele vai entender o quê? Que eu tô chamando a Adriele de flor. Que a Adriele não é uma pessoa, a Adriele é uma flor. Tá? Ele não consegue Professora. associar. Oi, Thalita. Eu fiquei um pouco confusa agora. Todas essas áreas coloridas, uma criança que tem dislexia, uma pessoa que tem dislexia, ela tem todos esses pontos afetados? Às vezes são todos, às vezes são alguns. E às vezes são, por exemplo, tá?
Na infância afeta o rosinha, aí na fase adulta não é mais o rosinha, passa a ser o amarelo, tá? Vai trocando ao longo da vida. Então, depende. A dislexia, por isso que é um problema assim, extremamente complicado de diagnosticar, de entender e de acompanhar. Porque ele pode ser estável, ele pode ser permanente ou ele pode ser transitório, tá? Então, o que acontece? Pode ser tudo isso, pode ser um só, ou pode ir trocando ao longo da vida, tá? Tudo bem? Entendi, agora eu entendi. Obrigada. Giro angular, que é essa parte amarelo mais escura, tá? Resgate de memória e cognição espacial. A pessoa não tem noção de direita e esquerda, de lateralidade, de frente, de trás, de cima, de baixo, tá? E problema de memória. O córtex auditivo primário, que é essa parte azulzinha. Então, exercitação por sons. A pessoa não consegue processar som. Ela escuta, mas ela não processa. Lembra que eu falei para vocês, gente? A pessoa vê, mas o que chega no cérebro não é a imagem que ela viu. É o que acontece aqui. Ela escutou, mas o que chegou no cérebro não é o que ela escutou, tá? Então, isso é muito complicado, certo? E essa última área verdinha, bem pequenininha aqui, é o conhecimento, interpretação e associação de informações, que é a área de Wernicke, tá? Então, olha só, como é muito complicado. Como é muito complicado. Agora, os aspectos neurológicos são conservados. Então, sensibilidade, movimento, coordenação, concentração, inteligência, tudo isso é normal. Diferente do TDA. Concentração de um TDA não é normal, tá? Diferente do autista, que sensibilidade não é normal. Coordenação não é normal, movimento não é normal, né? Então, observem como, dependendo da área afetada do cérebro, os sintomas são diferentes, tá? Olha só o que está escrito aqui. Na maioria das vezes, é possível perceber a dislexia quando a criança inicia a alfabetização. Ou seja, se a gente está falando da linguagem, principalmente da escrita, é na hora que ela começa a escrever, tá? É na hora que ela vai começar a trabalhar escrita e fala que a coisa começa a desandar. E se ela não tem uma boa professora para fazer isso, aí sim que a vaca vai para o brejo, tá? Se a gente não tem uma professora que tem esse cuidado, essa percepção de olhar, de fazer um trabalho bem feito com essa criança, gente, esquece. Passa por cima e a criança é alfabetizada de forma errada e se atropela esse processo, ela não é alfabetizada. Tá? Então, assim, por isso que eu falo que o cuidado com a alfabetização lá no primeiro ano tem que ser muito grande, porque é ali que se descobre o problema. Tudo bem? Ficou claro? Tudo bem, Vaniele? Entrou, ficou quietinha. Então, olha lá, gente. Idade pré-escolar. Qual idade é essa? Até os 5 anos, mais ou menos, tá? Quando a criança ainda não tem contato com o mundo das palavras, tá? Ela é imatura, ela tem fraco desenvolvimento de atenção. Então, vocês percebem que são dois sintomas parecidos com TDA. Atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, isso se parece com o quê? Com autismo ou com Asperger. Atraso no desenvolvimento visual não significa que ela não consegue enxergar, significa o quê? Que ela não processa direito o que ela viu, tá? Dificuldade em aprender rimas e músicas.
Isso é diferente de tudo que a gente viu até agora. A criança não consegue aprender a cantar. E essas coisinhas básicas, tá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Essa coisa boba, ela não consegue aprender. Fraco desenvolvimento de coordenação motora. Dificuldade com quebra-cabeça e falta de interesse por livro. É claro, ela não consegue entender. Como é que ela vai gostar de livro? Tá? Então, observem como a pré-escola é importante na vida da criança, tá? Por isso, hoje, desde 2013, a pré-escola passou a ser obrigatória na vida das crianças, tá? Porque a lei brasileira, até 2012, não obrigava que os pais colocassem os seus filhos na educação infantil, tá? O estado de São Paulo tinha obrigatoriedade, mas no país inteiro não era obrigado. E aí, no governo federal, né, na época Dilma era presidente, ela assinou a obrigatoriedade em todo o território nacional de todas as crianças brasileiras serem matriculadas na educação infantil, né? Fazerem a pré-escola. Para quê? Para garantir esse direito, né? A criança precisa ter esse contato. Por quê? Porque olha o quanto ela consegue desenvolver nessa fase pré-escolar, né? Para que ela chegue lá aos 6 anos no primeiro ano, já com tudo isso desenvolvido. Para que não tenha essa diferença, né, muito grande da criança que teve esse desenvolvimento da que não teve, né? E a pré-escola, gente, penso eu, tá? Ela é fundamental na vida de um ser humano, porque é ela que prepara o ser humano para tudo que ele vai desenvolver durante a vida dele inteira, principalmente para a aprendizagem matemática. Porque se a professora da pré-escola faz um bom trabalho de coordenação motora, de escrita fina e de desenvolvimento de fala e linguagem e de educação matemática, né, de quebra-cabeça e tudo mais, ela consegue fazer essa criança desenvolver o raciocínio matemático, não só matemático, mas qualquer outro, com tranquilidade, né? Então, eu penso que a pré-escola é essencial na vida de todo mundo. Tudo bem? Aí, olhem só. Na idade escolar, a partir do primeiro ano, dificuldade na aquisição e automação de leitura escrita. Então, a criança não consegue ler corretamente, ela lê picotadinho, quando ela consegue ler. Pobre conhecimento de rima, nós já falamos isso lá na pré-escola também, tá? Desatenção e dispersão, é claro, ela não está aprendendo. Dificuldade em copiar da lousa ou do livro, ela inverte coisas, tá? Dificuldade na coordenação motora fina, desorganização, dificuldades visuais e confusão entre direita e esquerda. Lembra que eu falei para vocês que existe uma área do cérebro que lida com a situação espacial que está comprometida. Então, ela não conhece direita e esquerda, tá? Então, observem que criança que tem muita dificuldade de direita e esquerda, às vezes não vai conseguir aprender a ler. Opa, sinais de dislexia, tá? Então, a gente precisa ficar atento. Então, gente, observem isso aqui, tá? Isso aqui tá lá na apostila de vocês, eu copiei de lá. Erros de leitura que um dislexo costuma cometer. Rotação das letras. O que significa isso? É o que está aqui nesse desenho desse menininho, tá? Ele enxerga o N, ele vê N, ele sabe que é N, mas na cabeça dele processou Z. E ele lê Z, mesmo tendo visto N, tá? Então, por mais que você insista que é N,
ele vai cystic Z. Por quê? Porque o processamento lá no cérebro dele inverteu, rodou a posição da letra, tá? Trocas de letras. Agora observem, gente. Aqui do lado direito, que tem o desenho, os desenhos aqui, tá escrito marisopa. O correto seria mariposa. Uma criança que está sendo alfabetizada pode facilmente escrever desse jeito? Sim ou não? Sim. Sim. Ou não tendo dislexia. Exatamente. Por isso que eu falo para vocês que a professora do primeiro ano tem que ser muito boa, porque ela tem que estar atenta para saber se essa criança é uma criança normal ou se ela já está apontando para uma dislexia, tá? Porque uma criança normal pode escrever desse jeito, né? Então, se a criança escreveu uma vez, e aí, como é que a gente sabe se ela é normal ou se ela não é? Ela vai ler. Vocês acham que uma criança com dislexia consegue ler essa palavra? Muito dificilmente ela vai conseguir ler. Eu Ela se acho, perde. eu acho que vai ser igual aquele comercial, aquele vídeo que tem do nenenzinho lendo shampoo. Ele lê S-E-D-A. Ele até pode identificar as letras, mas na hora de ler ele vai ler shampoo. Ou ela se perde, tá? Ah, é? Ou ela se perde, tá? Ela pode ler corretamente, ela pode se perder. Agora, a criança que está sendo alfabetizada, na hora que ela vai ler, ela fala, ixi, troquei. Ela percebe que ela errou, e aí ela conserta. Então, aí você vê, não tem dislexia, porque ela percebeu o erro e ela conserta. Agora, se ela não percebeu o erro, e se ela escreve várias vezes errado e não consegue perceber o erro, aí precisa de mais atenção. Opa, pode ser dislexia, tá? Ela pode omitir letras, tá? Ela pode trocar, como essa menininha aqui embaixo, ó, a professora escreveu procurar, ela lê procurar, só que ela escreve por curar. Ou ela ainda faz diferente, ela substitui na leitura. A professora escreve procurar e ela não consegue ler procurar, ela lê por curar. Porque ela não consegue ler a posição do R, tá? Ou ela pode acrescentar letras. Então, assim, é muito complicado, gente. A dislexia realmente é muito complicada. Ela exige uma atenção muito grande de quem está alfabetizando, tá? Como que a gente percebe se o erro persiste? Ô, Fer, e eu imagino que deve ser ainda mais difícil. Por exemplo, eu lembro que eu tive dificuldade de D e B em letra minúscula. E eu fico imaginando essas crianças que já têm essa dificuldade na aprendizagem, na leitura em si, pegar um D e um B. Ou então, por exemplo, quando já está um pouquinho mais adiante, o que vai M e o que vai o N. E essas regrinhas de P e B. Assim, essas regrinhas que confundem, sons parecidos, né? Esses não são problemas diretamente do disléxico, tá? São erros normais. Agora, quando o negócio é gritante, por exemplo, N com Z, gente, não tem como confundir, nem na leitura, né? Nem no som, mas na posição tem. Porque se você rodar o N, ele vira Z, né? Então, a posição das letras, né? As trocas, e quando vira um negócio sem pé nem cabeça, opa, aí requer atenção, tá? Por exemplo, a criança escreve sempre com S no lugar de C. Isso é normal para quem está sendo alfabetizado,
tá? A criança escreve sempre um erro, assim, gritante pra gente, mas que pra criança é normal. Você fala assim pra ela, escreve morango. Ela escreve morango com E. Ela escreve morengo. Por quê? Porque o A para ela é um som aberto. E você não falou um som aberto, você falou um som fechado. Você não falou morago, você falou morango. Então ela entende que an é igual E, é fechado. Então ela põe E. Tá? No primeiro ano, isso é normal. Agora, se ela persiste o tempo todo desse jeito, opa, peraí, tem coisa errada, tá? Se ao longo do processo ela consegue corrigir isso, acabou o problema. Não, ela não tem problema nenhum de dislexia, tá? Agora, se ela não consegue fazer esse ajuste, aí a gente precisa conversar. Tudo bem? Então, olha lá, gente. E quando esses problemas... Olha isso. Oi. Pode falar, Elisandra. Oi, boa noite. Só uma dúvida. Nesse caso, assim, da dislexia, na primeira série que a gente consegue identificar. Na educação infantil, a gente tem algum indício que isso pode estar acontecendo ou não? É só mesmo na primeira série assim que a gente consegue? Na escrita, geralmente não, tá? Na escrita, geralmente a gente consegue pegar na fase escolar, tá? Na pré-escola, a gente consegue identificar, assim, a criança tem dificuldade para decorar rima, para decorar musiquinha, ela tem dificuldade de lateralidade, coisas assim mais grossas, né? Ela tem dificuldade de coordenação motora. Agora, na escrita, a gente pega só na alfabetização mesmo. E mais, no primeiro ano, não é o ano mais adequado para a gente falar tem dislexia, tá? O mais adequado é a gente observar se isso persiste do segundo ano em diante. Porque o primeiro ano, gente, ainda é uma fase de muita transição. Às vezes a gente pega uma criança no primeiro ano que ela tá pré-silábica ou silábica sem valor. E termina o ano silábica alfabética ou alfabética. Então, ela passa por todas as hipóteses de alfabetização em um ano. É muita coisa para ela, né? Agora, se ela não sai dali, opa, né? Por que essa criança passou um ano inteiro e continua ali no sem valor? Por que ela não consegue avançar? Né? A gente já está em junho, julho, eu não digo esse ano, porque esse ano é um ano atípico, tá, gente? Esse ano as crianças não vão avançar mesmo, né? Agora, por que num ano normal, num ano regular de aula, chegou junho e a criança ainda tá sem valor? Ou tem coisa errada, né? Uma criança no mês de junho, ela tem que estar alfabética, ela tem que estar escrevendo. E por que ela não está escrevendo? Por que ela está com essa escrita ainda do jeito que está aqui na tela para vocês? Porque tem coisa errada, né? Então aí é a hora da gente começar a investigação. É a hora da professora falar assim: olha, eu acho melhor encaminhar para um especialista. O psicopedagogo precisa dar uma olhada nessa criança, porque a escrita dela não está do jeito que deveria estar, né? Então aí é a hora de chamar a família e falar assim: olha, essa escrita deveria ser assim. A gente não está comparando crianças, não. Olha, seu filho tem que estar igual o fulano. Não, mas seu filho deveria estar assim e ele ainda não está. Então vamos fazer um acompanhamento, né? Vamos investigar, né? Observem essa escrita, gente. Essa escrita de uma criança com dislexia. Tem coisa que não dá nem para entender o que está escrito, né? E observem um detalhe, tá? A folha sem linha é de propósito. Ele começou escrevendo reto
e terminou, observem como. Né? A última frase, olha só, tá descendo a ladeira. Né? A primeira até que tentou fazer retinho, mas a última desceu a ladeira. Né? Observem a palavra super-herói, que está escrito embaixo. A gente entende porque está escrito embaixo que é super-herói. Né? Então. E eu percebi, professora, que tem palavra que às vezes ele escreve até de jeito diferente, né? Tipo, erra de forma diferente. Por exemplo, Exatamente. A palavra super-herói está escrito de várias formas. Sim. Né? Ele escreveu tudo junto em cima, embaixo ele escreveu separado, né? Então, assim, é uma criança que, independente de que série esteja, a gente observa de cara que tem algum problema de alfabetização, né? Por quê? Porque não tá... Agora, o fato de estar escrevendo com letra cursiva já nos indica que não é uma criança de primeiro ano, porque criança de primeiro ano ainda não escreve assim, certo? Então, é uma criança que já deveria estar escrevendo bem melhor que isso. Então, precisa de um acompanhamento. Com certeza. Certo? E aí, gente, esse cidadão, ele não se livra desses problemas na vida adulta, tá? Às vezes se livra sim, às vezes não. Às vezes esses problemas se modificam, às vezes eles diminuem e às vezes eles aumentam, tá? Então, na vida adulta, como é que esse cidadão vai se apresentar, tá? Com dificuldades de leitura e escrita, com dificuldade para soletrar, memória imediata prejudicada, dificuldade para nomear objetos, então é aquela pessoa que nunca lembra o nome das coisas, continua com confusão entre direita e esquerda, dificuldade para aprender uma segunda língua, dificuldade de organização, comprometimento emocional. É óbvio que ele tem um comprometimento emocional, né? Com todos esses problemas que ele apresentou aqui, tá? E aí, assim, gente, para vocês terem uma ideia, Albert Einstein tinha dislexia, tá? E nem por isso deixou de ser o gênio que foi. Tom Cruise tem dislexia, e nem por isso ele deixa de fazer os filmes que faz. Aí, como é que ele decora texto, se ele não lê? Porque Tom Cruise não consegue ler. O que ele faz? Alguém lê para ele e ele decora ouvindo o outro. Tá? A mesma coisa o Einstein fazia, certo? Como ele não conseguia ler, o que ele fazia com as teorias dele? Ele pedia para alguém escrever para ele. E ele tentava memorizar aquilo que alguém repetia para ele, tá? Então, assim, cabe a gente orientar o professor na hora de ensinar esse aluno de que ele tem direito a fazer prova oral. Né? Mas porque a gente se depara com esse tipo de coisa, viu, gente? Principalmente o professor do ciclo 2. Não, porque a minha prova é escrita e ele que se vire. Não é ele que se vire. Ele tem um problema, ele não faz prova escrita. O disléxico tem direito de fazer prova oral. Ele não faz escrito. E você tem obrigação de dar a prova oral para ele. Ele tem um laudo, tá? Então, assim, por mais que a dislexia, o TDA, a descalculia, tá? Todos os transtornos específicos de aprendizagem não sejam amparados pela educação especial, como é o autismo, como é a psicose infantil, como são os transtornos globais, tá? Essas crianças precisam de adaptação, certo? Não está na lei? Não está. Mas dá para trabalhar essas crianças na mesma condição que os outros? É claro que não.
né? Não tem como. Então, cabe ao psicopedagogo orientar essa família, fazer um laudo bem feito, né? E se for o caso, fazer por escrito, sim, uma orientação à escola de como essa criança precisa ser conduzida e avaliada, tá? Então, esse aluno, ele precisa de trabalho oral, ele não escreve, ele tem dificuldade de escrever, ele tem dificuldade de ler. Como é que ele vai fazer uma prova? Ah, mas quando ele for fazer vestibular, gente, ele não sou eu que vou aplicar o vestibular para ele, então o problema não é meu, né? Enquanto eu puder facilitar a vida desse aluno, eu vou facilitar sim, tá? Então, a gente precisa, enquanto profissional específico da psicopedagogia, orientar quem for lidar com essas crianças ou com esses adultos ou adolescentes, que eles precisam dessas adaptações, porque senão eles não vão aprender nada nunca, tá? E é nosso dever, é nosso papel fazer, facilitar a aprendizagem deles, porque senão eles não vão aprender, né? Então, assim, não é dane-se ele que se vire, não é assim que funciona, tá? A gente precisa, enquanto profissional que auxilia na aprendizagem, deixar bem claro para a família, para ele e para quem lida com ele, para a escola, que ele merece condições de aprender da melhor forma possível, tá? Agora, uma pessoa que não consegue ter noção de direita e esquerda, que não consegue ter memória imediata, perfeita, que não consegue soletrar, que não consegue ler, vai escrever, gente? Vai pegar uma prova e vai fazer? Não vai, né? E eu vou ignorar tudo isso? Não posso, né? Então, a gente tem que considerar tudo isso, sim, tá? Tudo bem? Querem dar uma paradinha? Já são 8h15. Ninguém Por mim, tudo pode bem. continuar. Pode ir? Já tô tão empolgada, continua. Então vamos lá, gente. Ah, pra Thalita pode, né? Tem até beijinho aí. Tá comendo? Então vamos lá, gente. Ficou claro sobre a dislexia? Sim, eu gostei bastante de saber de tudo isso. A dislexia, gente, ela é muito. Eu nunca trabalhei nunca tive nenhum caso de dislexia na sala de aula, né? Então eu não sei nem como é lidar com disléxico na sala de aula. Mas assim, se a gente tiver o cuidado, né? Se a gente souber mostrar para esse aluno o quanto ele é importante para a gente, seja ele autista, seja ele Asperger, seja ele psicótico, seja ele com TDA, enfim. Basta a gente mostrar para ele que ele é importante, a gente ganhou essa criança e a gente consegue fazer um bom trabalho, né? E enquanto terapeuta, a mesma coisa. A gente precisa mostrar que ele é importante do jeito que ele é. Ele não é um problema. Ele é importante e ele tem valor do jeito que ele é. Fala, Maria. Ai, desculpa, professora, eu abri que eu ia falar aqui. Então legal. fala. Sim, e acabei esquecendo de fechar o microfone. Então tá jóia. Então olha lá, gente, a disgrafia, como eu falei para vocês, vamos retomar. Dis significa disfunção, tá? Alguma coisa que não funciona. Grafia, escrita, tá? Então, a disgrafia é uma alteração também no sistema nervoso, né? Também no encéfalo, mas que compromete a escrita apenas, tá? Ela é dependente de problemas neurológicos do hemisfério esquerdo.
Então, lembra lá no comecinho, lá quando a gente estudou a neurociência nas primeiras aulas, né? Quando eu falei para vocês que uma parte do cérebro é responsável pela área de exatas, a outra pela área de humanas, das emoções. Então, a parte esquerda, quando ela está comprometida, a gente tem problemas de disgrafia, tá? Tanto na percepção quanto na decodificação sensitiva, ou seja, córtex occipital e parietal. O que significa isso? Córtex ou lobo é a mesma coisa. Occipital e parietal. Parietal é aqui em cima, occipital é aquela parte de baixo. Como na expressão motora, tá? Córtex parietal e frontal. Tem gente que costuma chamar a disgrafia de letra feia, tá? Está associado também à dislexia, tá, gente? Então, olha lá. Isso aqui em cima, esse quadradinho pequenininho aqui, ó, é um exemplo de disgrafia. E por que eu coloquei pequenininho ali, num quadradinho no cantinho do slide, para que vocês não vissem? Não, é porque geralmente quem tem disgrafia escreve assim, ó, bem lá no cantinho da folha, tá? Então, assim, tem uma folha imensa, mas ele vai escrever lá no cantinho, tudo amontoadinho, tudo rabiscadinho, tá? Geralmente a pessoa escreve desse jeito. Como que a gente observa uma escrita disgráfica? Falta de precisão nos traços. Vocês estão vendo que a letrinha é toda fora de lugar, toda trêmula, toda torta. Lentidão na escrita. E a letra é ilegível. Olha lá, não dá nem para entender o que está escrito. Falta de pressão, ou seja, uma escrita bem fraca. Na verdade, era bem mais fraco que isso. Eu que escureci para vocês enxergarem. Ou excesso de força, tá? Que chega a marcar o papel. Difícil de perceber qual é a letra, pois são muito semelhantes umas às outras na forma e no tamanho. É o que está acontecendo aqui. Não dá para entender. Só dá para entender um bi ali, mas não dá para entender o que é antes e o que é depois, tá? Desorganização da escrita com irregularidades. Falta de ritmo dos grafismos e de todo o conjunto escrito. Bem aquilo que está posto ali, tá? Dificuldade na orientação espacial, levando à realização incorreta de movimentos de base. Desorganização do texto, não sendo possível observar margens, às vezes parando muito antes, outras vezes ultrapassando. Peraí que aqui eu não estou enxergando direito. Tendência de amontoar a letra no cantinho da folha. Olha lá. Bem aquilo que está posto ali, tá? Então, assim, gente, o que acontece? A disgrafia, ela é problema de escrita. Às vezes a gente não entende o que está escrito, mas ela se caracteriza pela letra feia, tá? Então, essa rabisqueira toda, ela pode estar associada à dislexia ou não, tá? Na maioria das vezes, não. Isso aqui também... Ui! Pulei. Isso aqui também é problema de disgrafia, tá? Bem mais leve do que aquele anterior. Mas olhem só, tá descendo a ladeira, né? O banco e parece que a gente são o senhor Antônio, e não é do senhor Antônio, né? O homem há muito tempo. Na praia, acho que é Tiago, brinca com os primos. A certa altura, pregou-lhes um susto. Então, vocês estão vendo que
é muito menos desastroso, né? Não é aquela coisa tão complicada, dá para corrigir, tá? Não é um problema permanente, dá para fazer correção, dá para com treino, com terapia, caderno de caligrafia, se a professora fizer um bom trabalho, se a psicopedagoga fizer uma boa intervenção, consegue consertar isso, tá? Isso não é permanente. Diferente da dislexia, diferente do TDA, tá? Então, assim, ó, os distúrbios, eles conseguem ser amenizados, eles conseguem ser resolvidos. Os transtornos, não. Essa é a grande diferença. Tudo bem? Olha lá mais um. Desortografia. Incapacidade de apresentar escrita correta. Desortografia, gente, diz não, errado, incorreto, ortografia, escrita correta, tá? Então, é assim, incapacidade de apresentar o uso correto e adequado de símbolos gráficos. É bem mais suave que a disgrafia, bem mais suave que a dislexia, tá? Isso aqui é o que tem de mais leve, tá? Não é nenhuma disfunção neurológica, não é causada por lesão cerebral, tá? Ela é contornada ou consertada por exercícios e por treinos. A desortografia pode ser provocada, às vezes, por professora que não sabe ensinar. Olha o problema, tá? Então, assim, ela pode estar associada à disgrafia, ela pode estar associada à dislexia e ela pode estar associada a sequela de casos neurológicos ou ela pode estar associada a má alfabetização, ou seja, professora ruim. Olha que problema, tá? Olha só um caso de desortografia, tá? Na lista, gente, a gente quase não percebe, mas olha a frase. Eu machuquei a mão, tudo junto, quando, olha, eu puxei, tá faltando a corda, tudo junto. Então, vocês estão vendo que é simples, é fácil de consertar. Nada que treino, que exercício não resolva, tá? Então, assim, são coisas fáceis de serem resolvidas, que um bom professor pode dar conta. Ó. Pêssego com S só, agarrarão, sei lá, deve ser alguma coisa assim, né? Assanhado com S só, né? Então, vocês estão vendo que são coisas, ó, azedo, quilômetro faltando acento, né? São coisas bem leves, tá? Então, são coisas que, ao longo de um período, né, de um ciclo de alfabetização, são corrigidas, tá? Diferente do que a gente viu antes. Tudo bem? Tudo bem, meninas? Esse silêncio. Sim. Ai, esse silêncio. Eu respondo por elas. Meninas, Tudo vamos fazer bem, o seguinte. professora? Como está faltando pouco, eu acredito que até umas 9 horas a gente consiga concluir a aula. Vamos direto? Por mim, tudo bem. Então Eu vamos também. direto. Tá bom? Eu acho que até Pode. antes disso. Por mim, tudo bem também. Então vamos embora. Então, olha lá, gente, as grandes diferenças aqui entre disgrafia e desortografia, tá? A disgrafia, problema na forma irregular de segurar o lápis, ó, a criança não consegue nem segurar o lápis direito, tá? Traçado muito grosso ou muito fino, ou é forte demais, ou você nem consegue ver o que ela escreveu.
Forma das letras irreconhecível ou totalmente distorcido. Tamanho das letras inconsistente, ou muito grande ou muito pequena. Tudo fora do padrão. Espaçamento irregular entre letras e palavras, tudo amontoado. Desorganização geral na folha ou no texto. O que eu falei, escreve no cantinho, tá? Ou na folha inteira. A desortografia já é alguma coisa mais organizada. Dificuldade na construção do texto. Escreve um texto mais curto porque não consegue escrever coisa maior. Erros ortográficos. Então, falta letra, falta acento, coisas mais normais, tá? Dificuldade de pontuação, junção ou separação errada de palavras, tá? Então, é aquela criança que separa a sílaba errada, tá? Ó, ensaiar, anoitecer, tá? É aquela coisa do de repente tudo junto, certo? Omissão ou troca de letras, ó, cadeira, pipoca, escrito errado, tá? Dificuldade na organização de parágrafos, às vezes não põe vírgula, tá? Não separa as frases, coloca tudo misturado, um parágrafo só, tá? Então, na verdade, a desortografia é uma falta de organização de um texto. Mais ou menos isso, certo? O que não é, assim, nada que não tenha conserto ou nada que seja uma aberração. A disgrafia já é um pouquinho mais complicada, né? E tanto a disgrafia quanto a desortografia são problemas que podem ser corrigidos, que têm solução, tá? Que precisam apenas de treino, de exercícios e que precisam de acompanhamento. Se tiver isso, a gente consegue dar conta. Agora vamos para um outro grande problema, tá? Tão parecido com a dislexia, mas no campo matemático, no campo do cálculo, tá? Nós temos a descalculia. A descalculia, gente, ela foi conhecida, ela foi descoberta, vamos dizer assim, há pouco tempo, tá? Então, nós temos um grande problema para entender a descalculia. Por quê? Porque aqui no Brasil, historicamente, não se sabe matemática, tá? O conhecimento e a aprendizagem matemática é um problema histórico do Brasil, tá? Do país. Então, o que acontece? Diferente de outros países, nós temos dificuldade de aprender matemática. Por exemplo, países como os tigres asiáticos, tá? Tailândia, China, Taiwan, matemática para eles é simples, eles tiram de letra, tá? Agora, para a gente, desde que o mundo é mundo, matemática é difícil, certo? E o brasileiro, ele tem o péssimo hábito de falar assim para a criança, tá? Quando a criança começa a ir para a escola. Olha, você vai aprender matemática, mas matemática é muito difícil. Você tem que prestar muita atenção. Pronto, a criança já enfiou na cabeça que ela não vai aprender, né? Por quê? Porque a gente absorve coisas negativas. Por mais que a gente não queira, né? Aquilo fica no inconsciente. Matemática é muito difícil. Eu preciso prestar muita atenção, eu não vou aprender. Ponto. Tá? Então, desde sempre, isso está no nosso inconsciente. E a gente faz questão de ficar repetindo isso ao longo da nossa história. Matemática é muito difícil, eu não vou aprender, né? Por isso que, assim, reforços positivos são sempre importantes num período na pré-escola, num período de alfabetização. Ah, mas você vai aprender porque você é muito inteligente. Isso é importante ficar repetindo para a criança. Por quê? Porque isso vai lá para o inconsciente dela. Porque aí a gente treina o cérebro para ele entender
é fácil, eu sou inteligente, eu consigo fazer, tá? Então, a gente precisa treinar o cérebro para isso, né? Agora, se eu ficar treinando meu cérebro para entender que tudo é difícil e que eu não vou aprender nada, vamos parar por aí, né? E a gente aprende matemática assim, é muito difícil, eu não vou aprender nada. Então, a gente aprende errado, certo? E aí, além disso, a gente não consegue compreender ou identificar os problemas de descalculia. E a descalculia, ela é muito próxima da dislexia, dentro do campo matemático, tá? Então, observem que a figura, ela é bem parecida com a figura que eu apresentei para vocês da dislexia. Então, enquanto o cidadão está falando lá 1, 2, 3, numa sequência lógica, né? Olha só, todo um pensamento elaborado, organizado, né? 1 mais 5 igual a 6, 3 mais 4 igual a 7, 6 mais 4 igual a 10, 10 menos 3 igual a 7. O outro tá entendendo tudo do avesso. O 2 tá até virado ao contrário, coitado, né? Tá tudo torto, tá tudo virado no avesso, tá tudo bagunçado. Por quê? Porque a descalculia é um transtorno. Assim como a dislexia, tá? Ela é uma disfunção nervosa, ou seja, ela é um problema no encéfalo, no cérebro, não associado a distúrbios periféricos, ou seja, não está associado aos problemas de visão ou de audição. A pessoa não tem problema do processamento, como pode acontecer na dislexia, mas ela é caracterizada por uma dificuldade de compreender ou manipular os números, tá? Então, a pessoa tem dificuldade, e isso é causado por lesão, para compreender ou para manipular, ou seja, para tratar dos números, provavelmente dependente de uma existência e de uma percepção visual comprometida, tá? Então, assim, existe um problema, sim. E agora, como é que eu sei se a criança não aprendeu porque ela não sabe ou porque ela tem descalculia? Agora é o problema, tá? Então, assim, o que é, na verdade, a descalculia? É uma inabilidade, ou seja, falta de habilidade em executar as operações matemáticas, tá? A criança pode automatizar os aspectos operatórios, mas encontrar dificuldade em aplicá-los. Existem vários tipos de descalculia, vários. Eu não coloquei os nomes deles aqui porque são infinitos, tá? A criança pode ter problemas para fazer os cálculos, para identificar os números, para reconhecer quantidades, tá? Então, assim, existem várias formas de compreender a numeração e vários tipos de descalculia, tá? Então, a gente não vai entrar aqui no mérito de cada um deles, mas o que é importante a gente saber? Que é um transtorno matemático, tá? Também conhecido como transtorno da matemática, de acordo com o DSM-4. Lembra lá o que é o DSM? É lá o sistema de doenças americano, tá? Que determina a descalculia como a capacidade matemática para a realização de operações aritméticas, cálculo e raciocínio matemático, encontrando-se substancialmente inferior à média esperada, tá? Capacidade intelectual e nível de escolaridade do indivíduo. Então, é assim, o que acontece? A criança tem que estar num nível de aprendizagem e está abaixo. Dificuldade da capacidade em matemática apresentada pelo indivíduo trazem prejuízos significativos em tarefas diárias. Por exemplo, criança que não consegue contar dinheiro num determinado ponto da vida dela que já deveria conseguir
contar, tá? Isso compromete a vida dela? Claro que compromete, né? Então, algumas capacidades matemáticas não interferem na nossa vida. Eu não saber hoje operar ou calcular equação de segundo grau, para mim, não faz diferença nenhuma. Porque eu não uso isso. Agora, eu não saber contar dinheiro, hoje, para mim, faz muita diferença, né? Então, a gente tem que entender o que é básico. É básico não saber contar dinheiro, por exemplo. E se uma pessoa não tiver capacidade nem para isso, opa, então nós temos um problema aí, tá? Podemos considerar que é descalculia? Podemos considerar que sim. Tudo bem? Vocês já viram algum caso de descalculia alguma vez? Sim? Não? Não, também não. Dormiram? Não. Eu também nunca vi. Então, Nunca vi, professora, não. Nunca vi, não. eu não. Não assim que eu me recorde, né? Mas. Ano passado, É mais professora, comum encontrar em sala de aula, né? Mas como a gente tá É. com pequenininho, aí é mais complicado. eu lembro que ano às vezes- passado eu fiz É. um reforço com um aluno que era do primeiro ano. E a Vania, ele até conhece o Nicolas, lembra do Nicolas? Eu achava que ele tinha descalculia, porque eu conversava, mostrava, ele quase chorava quando eu tentava ajudar ele. Só que aí eu fui indo devagarzinho, ele conseguiu. Era só um pouco de paciência mesmo, não era nada sério, assim. Então, assim, gente, às vezes, que nem eu dei um exemplo de contar dinheiro, mas às vezes a criança não consegue sequer contar com a ajuda dos dedos, tá? E eu coloquei uns exemplos aqui para vocês, que vocês vão ver que é bem interessante. Você quer falar, Elisandra? Comentar que eu não conheci, esqueci de desligar. Professora, eu queria falar uma coisa. Então fala. Assim, eu nunca encontrei, só que teve uma fase que eu até suspeitei que a minha filha tinha descalculia. Ano passado, ela até estava fazendo acompanhamento com a psicopedagoga, mas eu cheguei a pensar, porque a dificuldade dela era em matemática. Tipo assim, se ensinar uma conta para ela, por exemplo, Yasmin, você vai fazer essa conta aqui, um probleminha, por exemplo, e falar, aí ela descobre, tem a dificuldade para descobrir se é de mais, se é de menos, alguma coisa assim. Aí ela faz, você explica, ela consegue fazer. Só que aí, se passar uns 20 minutos e falar para ela fazer o mesmo probleminha, ela já não lembra como que fez, sabe? Aí ela fala, como que é mesmo? Como que é mesmo? É de mais? É de menos? Tipo, fica perguntando, sabe? Então, eu cheguei até a suspeitar. Tem que investigar um pouquinho mais, porque, por exemplo, a descalculia, ela tem esse tipo de reação, sim. Não lembrar, tá? Só que, assim, um único sintoma é muito vago, tá? Precisa investigar um pouquinho mais, Adriele, mas é interessante você aprofundar um pouquinho e observar um pouco mais, viu? Observa e vê se isso continua, tá? Se Você continuar... falando de contar dinheiro, ela tem dificuldade, às vezes ela tem um cofrinho, às vezes ela tira. Se hoje eu ajudar ela a contar e amanhã ela for contar a mesma quantidade, aí ela perde as contas, sabe? Você falando assim, começou a vir várias coisas na minha cabeça, assim, atitudes dela, sabe? Observa mais e qualquer coisa tenta fazer um acompanhamento, porque a descalculia, gente, assim como a dislexia, precisa de ajuda, tá? Eu acho que a gente não pode viver nessa ideia de que, assim,
não, tapar o sol com a peneira, né? Achar que o filho vai se resolver sozinho e que é passageiro e que vai dar conta. Gente, isso é ilusão, né? Eu acho que a pior coisa, e eu falo por ter TDA, tá? A pior coisa que um ser humano pode fazer é negar a existência de algum transtorno ou de algum distúrbio, né? A melhor coisa é aceitar que tem e tratar, porque facilita tanto a vida da pessoa quando ela parte para um tratamento que vocês não têm ideia, né? Então, assim, se ela realmente tiver alguma coisa, vai em frente, procura alguém que possa ajudar, porque facilita demais a vida dela. Né? Então, eu vejo assim, muitos pais têm mente fechada para isso. Eu já E não, eu já nega. tenho uma mente aberta. É isso mesmo. Se você falar assim, nossa, vamos investigar o que seu filho tem, eles não querem aceitar. Agora, graças a Deus, eu não tenho isso. Eu tenho minha mente super aberta, sabe? Se a professora chega para mim e fala, olha, Adriele, ó, precisa melhorar nisso. Olha, vamos investigar isso. Eu acato, sabe, a ideia da professora. Eu não fico questionando, igual acontece com várias mães, né? Eu acho que, assim, o fato de questionar, né, ou em contrapartida a gente encontra a mãe que inventa laudo, né, que acha que o filho tem coisa que não tem, né, eu acho que os dois extremos são complicados, né, mas o ideal é que a criança tenha toda a assistência necessária. Se ela tem a dificuldade, gente, vamos em frente, né, vamos em frente. Eu acho que a pior coisa é fingir que aquilo não existe, porque aí complica, né? Quanto mais a gente nega, pior fica para a criança, né? E quanto mais retarda um tratamento, pior fica, porque o negócio só cresce e aí quanto tempo essa criança está perdendo, né? Então, eu acho que fazer o melhor por ela é já investir logo numa ajuda e bola para frente. Então, vamos lá, gente. Olha só. Existem casos em que há algum déficit de sensorial, tá? Então, as dificuldades matemáticas, elas vão além do que aquilo que a gente pensa que é simples. Não é simples, tá? O transtorno de matemática, o déficit a descalculia, ela não é uma coisa tão simples quanto é a disgrafia, quanto é a desortografia, não, tá? Ela vai além, porque ela pode estar voltada, ela pode envolver habilidades linguísticas, como a compreensão e a nomeação dos termos, tá? Então, ela pode não compreender os nomes das operações, por exemplo, ela pode não compreender a operação, os conceitos matemáticos, as transposições dos problemas. A criança pode não entender a linguagem matemática, transferir a língua portuguesa para a língua matemática, o que é muito complicado, né? Você pegar um probleminha e traduzir aquilo em números, isso é muito complicado e a criança pode não conseguir fazer, tá? Reconhecer os símbolos, então ela pode não saber o que é maior, o que é menor, o que é chave, o que é colchete, o que é fração, né? Isso é muito complicado. O que é cifrão, tá? As sequências, a tabuada, as etapas de uma expressão. Então, tudo pode ser muito complicado, tá? E aí, quando envolvem letras e números, a coisa pode desandar de vez. Então, observem, gente. Tudo que está aqui parece muito simples, tá? E aí, no primeiro olhar, a gente fala assim, isso aqui é coisa de uma criança que não sabe fazer conta. Simples assim. Mas, o que a gente observa? Tá? Tudo isso são exemplos de descalculia. Vejam só. No primeiro exemplo, 54 menos 35. A criança colocou 21. E olha só o raciocínio, tá?
ela fez 5 menos 4, 1. 5 menos 3, 2. Então, ela entende o quê? Que só se pode tirar no número menor do número maior. Ela não consegue fazer uma conta inversa, né? Então, na cabeça dela, não dá para tirar 5 de 4. Ela só consegue tirar 4 de 5. Por isso que ela colocou que é 1. Tá? No exemplo que está à direita dessa conta, observem a sequência de números. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Então, ela não consegue nem sequer colocar uma sequência numérica correta. Tá? Então, olha só, ela sabe, ela sabe número? Ela sabe, só que ela não sabe a sequência. Olha, ela não conseguiu fazer a sequência lógica. Embaixo, na continha de baixo, vocês observem que ela espelhou o resultado. Tá? Então, ela colocou assim, 72 mais 31, ela pôs 13, por quê? Porque o 13 é o inverso do 31, ela espelhou o resultado. E no último, olha, o 2, o 3 está ao contrário, o 5 está ao contrário e o 6 está ao contrário. Então, a gente observa que é uma criança que também não consegue fazer sequência numérica. Então, vocês observem que são 4 tipos diferentes de descalculia. Tá? Uma não consegue entender que se dá para tirar número maior de número menor. A outra não consegue colocar o sistema numérico em ordem. A outra espelhou o resultado. E a última, olha, tá colocando até número ao contrário. Quer dizer, são coisas que pra gente são fáceis, são simples, né? É simples, é óbvio. E aí a gente não consegue, né, entender como é que uma criança não consegue aprender o óbvio, uma conta de mais. Nossa, mas uma conta de mais você não consegue fazer? Olha só, não consegue por quê? Porque não processa, gente, tá? Porque não associa, não compreende. E por que não? Porque existe uma lesão que bloqueia esse processamento no cérebro, tá? Então não é um negócio tão simples. Ah, vou fazer um exame. Não aparece em exame. Assim como no TDA, assim como na dislexia, não aparece em exame. Então, não é fazendo exame neurológico que a gente vai resolver o problema. Como que a gente resolve o problema? Fazendo acompanhamento psicopedagógico, tá? Criando estratégias que possam ajudar essa criança a lidar com isso. Porque resolver a gente não vai. Mas ela pode aprender a lidar com essa situação. Porque se trata de uma lesão e lesão a gente não consegue consertar. Tudo bem? Então, olha lá, gente. Resumindo aqui os nossos principais problemas da noite, tá? A dislexia, o que que é? Dificuldade em converter unidade sonora em unidade gráfica, som em escrita. Capacidade cognitiva preservada, ou seja, intelecto preservado. As intervenções devem valorizar as funções visomotoras da criança. Então, como que eu vou tratar? Como que eu vou fazer a intervenção? Eu vou valorizar o visual. Eu vou tratar de forma visual. Eu não vou mandar ela escrever, ok? Desortografia, tá? E aí a disgrafia também pode entrar nesse contexto. Erros na transformação do som do símbolo gráfico que corresponde, ou seja, som em escrita, tá? Nem sempre faz parte da dislexia. Pode surgir ligada à má alfabetização, como eu falei para vocês. E a descalculia é a dificuldade em aprender matemática. Não é causada por deficiência mental
ou por déficit auditivo, é causado por lesão encefálica. E também não é causada por má escolarização, tá, gente? O problema é lesão, tá? De 3 a 6% das crianças podem apresentar descalculia. Olhem que não é uma porcentagem pequena. Tá bom? E observem aqui, gente, olha só o que é complicado. 1 em cada 10 crianças pode apresentar problemas de aprendizagem. 1 em cada 10 crianças pode apresentar TDA, ou dislexia, ou disgrafia, ou desortografia, ou descalculia, ou outros problemas emocionais, como ansiedade, por exemplo. Tá? 1 em cada 10. Então, numa sala de 30 crianças, que é a média que a gente tem no ciclo 1, a gente tem 3. Vocês têm 25 aí na educação infantil, vocês vão ter pelo menos 2. Então, observem como é um número alto, tá? É um número alto. É 10% da sala, gente. É um número bem grande. Então, a gente acha que não, que essas crianças estão diluídas aí na sociedade. Ah, uma a cada... Eu tenho uma por ano, tenho... Não, olha só como é bastante, tá? É um número bem alto hoje. Tudo bem? Vamos fazer os nossos exercícios? Não falei? Olha, 9 horas. Gente, a gente então termina a nossa unidade 4, tá? Nós estudamos então agora todos os nossos transtornos, todos os nossos distúrbios, tudo aquilo que envolvia transtornos de desenvolvimento, transtornos de alfabetização, transtornos de aprendizagem. A gente encerra hoje, tá? Na próxima aula, a gente já vai falar mais especificamente sobre o trabalho do psicopedagogo. Então, para encerrar, a gente vai fazer aqui os exercícios que estão na apostila, tá? Com a aula de hoje, já dá para vocês fazerem a prova e fazerem o trabalho, bom? As 2 próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho de como fazer diagnóstico, de como fazer laudo, como que é o trabalho do psicopedagogo na clínica, na instituição de ensino, onde atua o psicopedagogo, tá? É um trabalho um pouquinho mais específico. O que vocês precisavam saber sobre transtornos, sobre doenças, sobre distúrbios, a gente encerra por aqui, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Sim ou não? Não. Então, vamos lá. Estudos indicaram por muito tempo que significava apenas um distúrbio específico da leitura. Entretanto, hoje em dia se aceita englobar até dificuldade em leitura e soletração, transtornos na comunicação expressiva, receptiva, oral e escrita. É importante lembrar que este transtorno não é resultado de má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição econômica baixa, ruim ou baixa inteligência. Trata-se de um evento hereditário com alterações genéticas e do padrão neurológico. Por esses múltiplos fatores, deve ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, fono, pedagogo e neurologista. Como em qualquer doença, existem vários graus de intensidade, indo desde os quadros leves até intensos que impedem a alfabetização. Estamos falando sobre disgrafia, dislexia, desortografia ou hiperatividade? Eu vou chutar. B? Dislexia. Hiperatividade? Não, Eu B. também acho. Dislexia. Dislexia, tá? Distúrbio de leitura, 10. Tchau. tá? Distúrbio de leitura que tem problema de soletração. São problemas extremamente específicos da dislexia. Muito bem, vocês estão afiadas, hein?
Segunda questão. Transtorno definido como uma condição que se manifesta na presença de escrita com numerosos erros, após a criança ter adquirido o sistema alfabético de leitura e escrita. Muitas vezes está associada à disgrafia ou à dislexia, havendo ocasiões em que podemos considerá-la como sequela desses quadros, reconhecidamente resultantes de distúrbios neurológicos. Estamos falando de... Desortografia. Muito bem! Desortografia. E a última questão é um transtorno da função nervosa superior, não associada a distúrbios periféricos, como visão ou audição, nem diminuição da capacidade cognitiva. É caracterizada por dificuldade específica de compreender e manipular números, provavelmente dependente da existência de uma percepção visual comprometida. Nem precisa ler o resto, né? Não. Isso aí é o quê? Descalculia. Descalculia. Muito bem, meninas. Vocês estão muito bem. Já estão diplomadas em psicopedagogia. Meninas, então, aqui, retomando o início da aula, tá? Próxima aula, na quinta-feira e na próxima terça, a gente vai falar sobre o papel do psicopedagogo. E na quinta-feira que vem, dia 25, vocês têm a noite toda, a aula inteira, para concluir o trabalho e a prova. Tudo bem? Tudo então, bem. A gente encerra por aqui, tá bom? São exatamente 8:55. Eu falei para vocês que eu ia terminar a aula por volta das 9 horas, ó. A gente foi direto, deu tempo certinho, tá bom? Eu já vou converter o vídeo agora e já vou mandar para vocês no grupo agora, tá? Para que vocês na próxima aula já tenham o material para vocês poderem pelo menos dar uma olhadinha, tá? Tudo bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo certo para mim. Tranquilo. Então tá joia. Meninas, fiquem com Deus, boa noite, bom descanso para vocês e até quinta. Boa Amém. noite. Desejo Até. mesmo. Fernanda. Professora, Boa até noite. aqui, se Deus quiser. Até. Até. Meninas, Tchau, meninas. Boa noite. tchau. Boa noite. Deus abençoe vocês.